turminha, estamos de volta e agora na nossa aula de matemática nós iremos continuar falando de medidas de comprimento. Você já sabe que medidas de comprimento é aquela medida que mede o tamanho das coisas. Podemos medir casas, ruas, Podemos medir tamanhos de roupa e para fazer essa medida, nós utilizamos o metro. O metro é o que identifica aí as medidas de comprimento. Agora, turminha, você já sabe que existem outras medidas. Tem as medidas de massa e medidas de capacidade. Medidas de massa são aquelas que nós utilizamos para medir o peso. Medidas de comprimento, nós medimos o tamanho. A medida de massa, nós medimos o peso. E medidas de capacidade, nós medimos a capacidade de certos recipientes, Eles vão comportar litros, Nós utilizamos o litro para medir as capacidades e utilizamos o quilo para medir o peso, a massa. Por que a tia está falando isso para vocês? Nós já vimos essas medidas antes e agora eu vou colocar algumas imagens para vocês e vocês irão aí de casa me dizer se é medida de massa, que é o peso, se é medida de capacidade, que é o litro, ou se é medida de comprimento, que é o metro. Exemplo, medida de capacidade, uma garrafinha d'água, Nós vamos ver qual é a capacidade dessa garrafinha. Nós vamos utilizar o quê? O ml ou o litro. Medidas de massa é o peso das coisas, Por exemplo, quando nós vamos na feira comprar tomate, aí a pessoa coloca lá na balança, e vai dizer quantos quilos aquele tomate pesou. Isso é medida de massa. E medida de comprimento é aquela onde nós, vamos medir o tamanho. Por exemplo, se você for comprar 1 metro de tecido, você vai chegar lá e o atendente ele vai estar com a fita para medir o tamanho certinho que você for comprar, tá bom? Então vamos lá, observe aí as figuras para a gente descobrir se é massa, capacidade ou comprimento. Então a primeira imagem é a laranja. E aí, turminha, laranja é massa, capacidade ou comprimento? Laranja é massa, turminha? É medida de massa, ela vai ser pesada no quilo, vai ser medida pelo peso, tá bom? Agora nós vamos para a próxima imagem. Tecidos, turminha, é massa, capacidade ou comprimento? Isso mesmo, tecido, ele é comprimento porque nós medimos o tamanho dele e utilizamos a fita métrica, que a tia mostrou ontem para vocês, ou a trena, a régua, para saber a medida das coisas. E agora, turminha, o refrigerante. Refrigerante é a capacidade, muito bem, turminha. A capacidade, pode ser refrigerante de 1 litro, de 2 litros, Tem refrigerante de 500 ml, então é capacidade. Agora que vocês já viram, essas 3 medidas, medidas de massa, de comprimento e de capacidade, nós iremos para a atividade na página 95 e 96 do livro Sucesso de Vocês. Olha só, turminha, aqui na página 95 diz assim: observe os produtos, faça os x's que vão ser vendidos por metro. Então, nós temos aqui vários produtos, laranja, café, renda, tecido, corda e fita. Vocês vão marcar um X somente naquelas que vão ser vendidas por metro. Aqui na segunda questão diz assim: assinale com o X o que podemos comprar por metro. O que nós podemos comprar por metro? Nós podemos comprar água, podemos comprar pão, podemos comprar mangueira ou podemos comprar toalhas. E aí você vai ver aí o que nós podemos comprar por metro e irá marcar um X.
Aqui na página 96, né, da atividade de matemática, vocês irão, com a ajuda da professora, medir com uma régua alguns objetos escolares e registre a quantidade aproximada. Como vocês estão em casa, né, vocês vão fazer essas medidas com a ajuda do papai e da mamãe. Olha só, os materiais que vocês irão medir: livro, né, a capa de um livro, uma carteira, o quadro, né? Esse quadro, como vocês estão em casa, vocês não irão medir agora, tá? Só quando nós voltarmos para a sala de aula. Mas vocês poderão medir a capa de um livro aí na casa de vocês, uma cadeira e o lápis, tá bom? Então façam essas medidas, registrem aí com a ajuda do papai ou da mamãe, se divirtam. E quando nós voltarmos para a sala de aula, né, em nome de Jesus, nós iremos fazer o registro do quadro daqui da sala, tá bom? Beijos e daqui a pouco a gente se encontra lá no grupo.